Bom dia, sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. E sexta-feira, lembra, live do Centro Espírita A Caminho da Luz, no bairro de Colégio, do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena, em Rocha Miranda. Convidamos a todos a participarem das nossas lives toda sexta às 19h50. E por que ela é interativa? Porque você participa ao vivo no chat com a sua pergunta e ao vivo, no caso aqui, a expositora responderá a sua pergunta. Então, não deixe de participar toda sexta às 19h50. E, mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita. Nós estamos na parte terceira das leis morais, que o livro é dividido em quatro partes. Estamos no capítulo 8, Lei do Progresso, e tem influência do Espiritismo no progresso. Pergunta 798. O Espiritismo se tornará crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? Responde os espíritos superiores. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, nós vemos aqui, né, que os espíritos estão respondendo, que naturalmente as, a crença nos princípios da doutrina espírita se tornarão geral. Todas as religiões, todas as pessoas tomarão conhecimento dessas informações porque elas fazem parte da natureza. Por exemplo, a reencarnação, né? Queiramos ou não queiramos, nós vamos reencarnar. E, aos poucos, todos vão tomar ciência disso. A lei de evolução, o livre-arbítrio, a comunicabilidade entre os dois planos, físico e espiritual, a pluralidade dos mundos habitados, isso já está bem perto, né? Porque com o avanço da tecnologia e da ciência, nós já estamos vendo a imensidão que é o universo. Não é, é irracional pensar um Deus justo e bom, amoroso, criar uma imensidade dessa à toa, sem necessidade. Então, a gente vai brevemente entender que tem vários planetas habitados, como Jesus já nos disse, na casa do Pai há muitas moradas. E o Espírito continua aqui na resposta: terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Então, nós vemos que, por exemplo, o Espiritismo, quando Kardec iniciou a codificação da doutrina dos Espíritos, ele não tinha intenção de criar uma religião. Ele estava desenvolvendo uma ciência, uma filosofia com consequências morais. Ele vinha trabalhando fortemente nisso, mas a pressão, o preconceito da igreja, né, e de outras religiões acabou levando a esse caminho, né, do espiritismo se tornar uma religião. Mas, independente disso, os seus princípios serão comuns a todos, porque faz parte da lei divina. E essa revelação foi para todos, né? O Kardec ele codificou, ele organizou, ele facilitou o nosso entendimento e a nossa compreensão. Mas essa revelação aconteceu em todo o planeta simultaneamente. Só que muitos não deram atenção. Continua o espírito na resposta. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então, aqueles que perseguem, um dia vão ter que se dobrar, assim como todos nós tivemos que dobrar a conclusão de Galileu, que a Terra girava em torno do Sol.
Nota de Kardec. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. Então, as ideias não se modificam assim de uma hora para outra. Foi difícil para a humanidade aceitar a, a energia elétrica, aceitar o vapor, né? A energia provocada pelo vapor e outras mais, né? O relógio digital, tudo isso foram avanços que demorou para ser aceito pela sociedade. E depois viram que era o melhor, né? Assim como o computador, a informação, e assim vai. Então, de geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer. O quê? Aqueles preconceitos. E paulatinamente com os que as professavam, né? Tudo vai se transformando, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas, vede o paganismo. Então, gradativamente, a sociedade vai se renovando e as novas gerações vêm com menos preconceito com ideias novas. Não há hoje, diz Kardec, mais quem professa as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Então, às vezes, certas situações dependem de uma renovação, né? Assim, atualmente, em média, né, 100 anos se renova toda a população do planeta. E em 100 anos, aquelas ideias ultrapassadas ficam para trás e permanecem as ideias atualizadas e de acordo com o momento. Prossegue Kardec. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo dissipará. Então, nós já estamos aí próximo da terceira geração, né? Então, na quarta geração, com certeza, depois do advento do Espiritismo, esses conhecimentos se tornarão mais aceitos geralmente, né, por quase todos. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Então, o espiritismo nada mais é do que reapresentar os ensinamentos que Jesus apresentou, como ele próprio mesmo disse. Eu enviaria o Consolador, que restabelecerá todas as coisas. E é isso, o Consolador foi esse movimento organizado por Jesus em todo o planeta e que Kardec pela sua missão, que ele veio com essa missão, e também pela sua dedicação, ele organizou e facilitou para nós, para a disseminação desse conhecimento que chegou, reforço, em todo o planeta simultaneamente. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. Então, não deixe de estudar os princípios da doutrina espírita, porque eles são de acordo com as leis da natureza. E mais uma vez convidamos a todos aos nossos estudos online. Temos estudos também presenciais nas nossas casas, mas temos também os estudos online. Às segundas-feiras, alternadamente, o Céu e o Inferno e a Gênesis, às 19h30. Às terças, 20 horas, Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. E às quintas-feiras, 17h30, o Despertar do Espírito, da série psicológica da Joana de Ângeles, através de Divaldo. Para participar é só clicar no link. E o link você pode conseguir entrando em contato com ambas as instituições através desses contatos que estão aqui na tela. Assim, mais uma vez, agradecemos a todos e que amanhã possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. E não esqueça, toda sexta, às 19h50, live interativa, A Caminho da Luz e Gealma.
E nessa sexta vamos receber a Sandra Salles de Souza, que é lá, que está lá, né, participa de um grupo espírita Del Sol lá na Espanha, e estará conosco aqui, conversando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, até logo mais na live às 19h50.